Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e hoje eu estou aqui para fazer uma revisão sobre absolutismo, que foi um regime de governo muito importante na Europa entre os séculos XVI e XVIII. Estou fazendo essa revisão porque os meus alunos de oitavo ano viram esse conteúdo no sétimo ano. Se você está chegando no canal agora e ainda não viu sobre esse assunto e quiser que eu faça um vídeo completo sobre ele, deixe um comentário aqui. Mas antes assiste esse vídeo que talvez você já consiga esclarecer alguma das suas dúvidas. Então vamos começar nossa revisão? Só recordando, então, antes de começarmos a falar sobre absolutismo, eu deixei aí para vocês a linha do tempo, eu tenho um vídeo sobre isso, vou deixar linkado no final dessa revisão, com a divisão da história em períodos. Absolutismo, então, aconteceu aí durante a Idade Moderna. O absolutismo foi um regime de governo, um tipo de governo. É importante lembrar que em história nós falamos sobre características políticas, econômicas e sociais de diversos momentos da nossa história. Então, quando a gente fala sobre absolutismo, nós estamos falando sobre política, sobre uma forma, sobre um regime de governo. Lembrem-se sempre disso. Todas as vezes que a gente fala sobre absolutismo, uma das figuras mais importantes é a do rei Luís XIV, Rei Sol, o auge do absolutismo, o exemplo clássico do absolutismo. Luís XIV que governou a França. E este quadro a gente analisa sob diversos aspectos. Lembrem-se de uma coisa, os reis absolutistas encomendavam esses quadros com determinados propósitos. O principal deles é mostrar o seu poder, o quanto ele era importante. E este quadro do Luís XIV, ele mostra vários símbolos do seu poder, como, por exemplo, o cetro, a espada, a coroa, os trajes, né, o manto bordado, a peruca longa e cacheada, que é uma representação de poder. Então, assim, o objetivo dos reis e rainhas durante o período do absolutismo era, com esses quadros, demonstrar poder. E lembrem-se de uma coisa, ficar de costas para o quadro de um rei absolutista, como no caso desse do Luís XIV, era uma profunda falta de respeito. Você não podia dar as costas ao quadro de uma pessoa tão importante quanto um rei absolutista. Antes de falarmos sobre o absolutismo, vamos recordar uma coisa: o processo de centralização do poder, que começou lá na Baixa Idade Média. Em alguns lugares na Baixa Idade Média, em outros lugares, quando esse processo aconteceu, já estávamos na Idade Moderna. Esse processo de centralização do poder, ele é chamado também de processo de formação das monarquias nacionais ou processo de união do rei com a burguesia. Por que aconteceu isso? Lembrem-se que na época do feudalismo, na Alta Idade Média, o poder era descentralizado. Existiam reis nos países europeus? Sim, existiam. Mas esses reis, eles tinham um poder limitado. Lembra daquela história de cada senhor feudal mandava em sua terra? Então, na Baixa Idade Média, com todas as transformações que aconteceram, principalmente por conta do renascimento comercial e urbano depois das cruzadas, os reis começaram com aquela ideia de que eles queriam voltar a mandar no país todo. Mas lembre-se de uma coisa importante também. Lá na Alta Idade Média, cada senhor feudal mandava no seu feudo e cada senhor feudal tinha um exército. Então, assim, o rei pensou assim: poxa vida, para eu poder voltar a mandar no país todo, eu vou precisar derrotar todos os exércitos dos senhores feudais. Só que eu não consigo fazer isso sozinho. Eu tenho um exército? Tenho, mas, né, é muita gente para eu derrotar. Então, assim, sozinho não vou conseguir. Do outro lado, estavam os burgueses. Lembrem-se que a burguesia foi a classe social que surgiu nesse processo de renascimento comercial.
Burguesia era a classe social ligada ao comércio. E lembrem-se de uma coisa, cada feudo tinha sua moeda, seu sistema de leis, de pesos, de medidas. E isso dificultava muito o comércio para os burgueses. Cuidado, dificultava, não impedia. Mesmo com todas essas barreiras feudais, o comércio continuou crescendo na Europa e a burguesia se tornou uma das classes sociais mais importantes. Só que aí os burgueses começaram a pensar assim, puxa vida, né? Eu tenho que ficar indo em cada feudo, com um monte de moeda diferente, sistema de pesos e medidas diferentes, leis diferentes. Para nós burgueses ia ser muito mais fácil ter uma moeda única, leis únicas, sistemas de pesos e medidas únicos também. Mas como é que a gente vai fazer para mudar isso? Percebam então o seguinte, de um lado está a burguesia, querendo unificação de moedas, leis, pesos e medidas, do outro lado está o rei, que quer voltar a mandar no país todo. Então assim, né? Oi, tudo bem, né? Vem aqui. Lógico, né, gente? Eu não vou falar desse jeito, mas só para dar ideia para vocês. Então, de um lado, o rei querendo mudanças, do outro, a burguesia querendo mudanças. Por que a gente não se junta para mudar essa situação? E foi justamente neste momento que a burguesia auxiliou os reis. Então, assim, se eu financiar um exército para você, um exército forte, um exército poderoso, para que você consiga derrotar os senhores feudais, você me dá em troca aquilo que eu quero, que é a unificação de leis, pesos, medidas? Para o rei era uma vantagem também, porque já pensou? Agora, ao invés dos burgueses pagarem impostos para os senhores feudais, eles vão pagar todos os impostos para o rei. Então, assim, opa, vem aqui, quero sim sua ajuda. Então, neste processo de centralização do poder, os reis tiveram auxílio financeiro, auxílio político também da burguesia, para enfraquecer os senhores feudais, combater rebeliões, combater guerras internas, guerras externas, e esse processo acabou sendo bom tanto para os reis como para os burgueses. Então, os reis concentraram o poder em suas mãos e os burgueses viram o fim das barreiras feudais e o seu comércio crescer cada vez mais. Ao longo da Idade Moderna, os reis vão concentrando cada vez mais poder em suas mãos, dando início ao processo que nós chamamos de absolutismo. Então, o absolutismo, ele é, vamos dizer assim, ele é a continuação de um processo que começou com a centralização do poder. Então, é assim, juntando cada vez mais poder nas minhas mãos, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até que este poder se torne absoluto. E o que é um poder absoluto? O poder absoluto, que é aquele que dá origem ao termo absolutismo, é um regime de governo onde o rei tem poder total sobre o território em que ele governava. Então, o absolutismo é um regime de governo onde o rei tinha poder absoluto, total, sobre o território que ele governava. Esse poder, muitas vezes, passou a ser vinculado ao poder divino. O que significa isso? O rei era representante de Deus na Terra. E os regimes de governo absolutistas, eles ocorreram entre os séculos XVI e XVIII na Europa. Nessa revisão, nós não vamos falar sobre características do absolutismo em todos os lugares da Europa. Nós vamos nos concentrar na França e na Inglaterra. Antes de falarmos sobre o absolutismo em si, o processo de centralização do poder ele foi bom para o rei e para os burgueses. Mas teve gente que saiu prejudicada, lógico, como, por exemplo, a nobreza. A nobreza perdeu o poder político. Mas importante, não perdeu as terras. Lembrem-se disso, porque assim, o rei não vai chegar e falar para os nobres, vão todo mundo embora daqui. Vai criar uma população de nobres sem terra? Então, não. Fica aí na terra. Só que quem manda agora sou eu, rei. Então, a nobreza perdeu o poder político, mas
ela recebeu o apoio do rei para reprimir revoltas camponesas, por exemplo. Então, assim, ó, fica aí na terra, fica de olho nos camponeses, hein? Porque o rei não pode estar em todos os lugares do país ao mesmo tempo. Então, lembrem-se disso, a nobreza perdeu o poder político, mas não perdeu as terras. A nobreza continuou controlando os camponeses e os camponeses continuaram pagando impostos. Só que agora muitos desses impostos vão para o rei, eles não ficam todos nas mãos dos nobres. Estes nobres também foram atraídos pelo rei para a corte, fazer parte da corte. Porque também o rei pensou assim, se todos esses nobres que perderam o poder político ficarem bravos comigo, minha situação vai ficar difícil. Então, o rei começa a oferecer cargos administrativos, cargos militares, então, justamente para atrair, dar uma acalmada nessa nobreza. E lógico, ao receber cargos, eles vão receber salário também. E mais uma coisa, esses nobres não vão pagar impostos. Então, assim, você perdeu o poder político, mas olha o tanto de vantagem que você tem. A nobreza acaba, né, ficando feliz com a situação. Talvez sim, talvez não, né? Então, assim, de uma maneira geral, acredito que sim, né? Porque eu não mando mais, eu não tenho mais poder político, mas eu faço parte da corte do rei e eu tenho uma série de privilégios. O clero também não pagava impostos e muitos dos seus membros faziam parte da corte do rei também. Isso será muito importante, porque assim, lembrem-se que durante a Idade Média, Alta e Baixa Idade Média, a Igreja Católica exercia uma influência muito grande na vida das pessoas. A Reforma Protestante é do século XVI, da Idade Moderna já. Então, atrair o clero para a sua corte também vai fazer com que o rei não tenha grandes problemas com a oposição. Os burgueses agora vão pagar impostos ao rei. Não é pouco imposto não, são muitos. Mas assim, o comércio é uma atividade estimulada pelo rei. Porque o rei pensa o seguinte, quanto mais impostos a burguesia pagar, melhor para mim. Como eles vão ter dinheiro para pagar os impostos? Quanto mais comércio eles fizerem, mais dinheiro eles terão. Então, o rei vai acabar estimulando as atividades da burguesia para que a burguesia aumente os seus ganhos e, consequentemente, aumente o pagamento de impostos. Aí você pode me perguntar, professora, mas e o povo? O restante da população vivia sob controle, sejam os camponeses ou a população pobre nas cidades. Eles tinham algumas concessões, como algumas festas em determinadas épocas do ano, algumas obras assistenciais, alguma coisa, né, uma coisinha aqui, outra ali que os beneficiasse, mas eles eram lembrados a todo momento que a figura do rei era divina, que o rei era representante de Deus na terra, que o rei era poderoso e que o rei deveria ser obedecido. Nesse contexto, a gente pode dizer que a população era considerada súdita do rei. A palavra súdito está se referindo à questão de obediência. Então, você está sujeito às vontades do monarca. Você não é um cidadão, você é um súdito. O rei manda e você obedece. Vamos recordar algumas características, então, do absolutismo francês. Todas as vezes que a gente fala em absolutismo clássico, que é assim, o rei manda, você obedece, a França é o exemplo. Seu Palácio de Versalhes, construído pelo rei Luís XIV, palácio lindíssimo. Alguns de vocês já devem até ter tido a oportunidade de visitar. Hoje ele é um museu. Então, o palácio foi construído, né, por ordens do rei Luís XIV, porque ele queria um lugar que demonstrasse a grandeza dele. O rei Sol, né, a pessoa mais importante da face da terra, que antes de Versalhes ficar pronta, morava em Paris, no palácio em Paris. Mas em Paris não existia, né, um palácio tão grande quanto a grandeza de Luís XIV, e aí ele mandou construir Versalhes. Só recordando que a centralização do poder na França teve início no ano de 1453, quando a dinastia Valois subiu ao poder, naquele acordo do rei com a burguesia que nós falamos anteriormente.
O absolutismo teve início na França com o rei Luís XIII, que deu início, né, ao governo da dinastia Bourbon em 1617. O rei Luís XIII era assessorado pelo cardeal Richelieu, que era seu ministro, né, seu ministro das finanças. O absolutismo francês chegou ao auge com o reinado de Luís XIV, o Rei Sol, o governo mais longo da Europa, 72 anos. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre, né, os reinados mais longos da história. O Luís XIV está lá, né, neste vídeo. Para o Luís XIV, tudo girava ao seu redor, por isso o Rei Sol. A nação, a França, dependia da sua força, da sua luz. Aí a ideia, né, do Sol, do centro do universo. Além disso, Luís XIV dizia que o Estado era ele. L'État c'est moi, o Estado sou eu. O poder do Estado estava concentrado em suas mãos e ele não tinha limites para exercer esse poder. Então é aquela ideia que eu falei para vocês. Eu mando, vocês obedecem. Falando agora sobre o absolutismo inglês. Essa foto é o prédio do parlamento. Parlamento que funciona até hoje, é uma das instituições mais poderosas da Inglaterra. Uma das, não, né? A mais poderosa da Inglaterra. O parlamento, na verdade, que governa a Inglaterra. E de onde surgiu isso? De onde surgiu essa ideia do parlamento? A Inglaterra foi um dos primeiros países a limitar o poder do rei, no ano de 1215, onde o rei João Sem Terra foi pressionado a assinar a Magna Carta. A Magna Carta aumentava o poder da burguesia e diminuía o poder do rei. Após a assinatura da Magna Carta, foi criada uma assembleia com 25 barões, assembleia dos vassalos, que deu origem ao parlamento inglês no século XIV. E daí vem a principal característica do absolutismo inglês. Nenhuma lei poderia ser aprovada sem o consentimento do parlamento. O rei não podia chegar e fazer igual na França, que é assim, eu mando, vocês obedecem. Não. O rei poderia propor uma lei e essa lei seria votada no parlamento. Então, o rei não estava acima das leis e nem acima do povo. Se o parlamento aprovasse a lei, ok, pode pôr em prática. Se o parlamento falasse não, é não. O parlamento decidiu que essa lei não é, né, não é legal para ser colocada em prática. Ou, ok, essa lei pode ser colocada em prática. A principal característica do absolutismo na Inglaterra é essa. O rei não poderia tomar nenhuma decisão sem antes consultar o parlamento. E aí, né, cada rei vai decidir se vai ter um bom relacionamento com o parlamento ou não. Nós vamos falar aí rapidamente sobre a dinastia Tudor, representada aqui nesse quadro pelo Henrique VIII, que está aí, né, no centro dele. Na verdade, a dinastia Tudor chegou ao poder com Henrique VII, mas o destaque dessa dinastia é justamente o Henrique VIII, o fundador da Igreja Anglicana. Lembrem-se que o Henrique VIII queria as terras da Igreja Católica e queria também anular o seu casamento com a Catarina de Aragão, mas o Papa não permitiu isso. Então ele criou a Igreja Anglicana, que passou a ser a igreja oficial da Inglaterra no seu reinado. Ele tomou as terras da Igreja Católica, expulsou a Igreja Católica da Inglaterra, anulou seu casamento com a Catarina de Aragão e se casou com a Ana Boleyn. Então, resolveu vários problemas, né, de uma vez só. Durante o governo do Henrique VIII, a Inglaterra se desenvolveu economicamente. Quando Henrique VIII morreu, quem assumiu o poder foi sua filha, Maria I, que era católica. Ela empreendeu uma violenta perseguição aos protestantes na Inglaterra e ficou conhecida como Maria Sangrenta, Bloody Mary em inglês. A Maria acabou sendo tirada do poder e sendo substituída pela sua irmã Elizabeth I. Elizabeth era anglicana. Uma das primeiras decisões que ela tomou ao chegar no poder foi avisar a população que ninguém ia ser perseguido por causa da sua religião. Então, ela era anglicana, mas assim, você quer ser anglicano, católico, calvinista, luterano, enfim, não vou perseguir ninguém. Para dar uma acalmada na população que estava desesperada com essa perseguição da Maria I.
No governo da Elizabeth, a Inglaterra conheceu uma expansão econômica muito grande, ela apoiou as atividades da burguesia, apoiou também os cercamentos que serviram como mão de obra barata para as indústrias na Inglaterra, para as fábricas a partir do século XVII. A gente fala mais sobre isso quando estiver falando da Revolução Industrial. A Elizabeth também financiou os corsários. Corsários eram piratas contratados pelo governo que tinham como função atacar os navios, principalmente espanhóis, que saíam da América carregados de prata, né, e ouro, uma atividade ilegal, mas foi apoiada também durante o governo da Elizabeth. Não era a atividade econômica principal, tá? A atividade econômica principal do comércio. Também tinha o aluguel de embarcações, mas foi uma atividade que aconteceu. A Elizabeth também vendeu terras que tinham sido confiscadas, que tinham sido tomadas da Igreja Católica, para arrecadar dinheiro. A Inglaterra se tornou uma potência econômica durante o governo da Elizabeth. E, de um modo geral, os reis da dinastia Tudor tiveram um bom relacionamento com o parlamento. Lógico, ter bom relacionamento não significa que vai ser best friend forever, não é isso? É um desentendimento aqui, outro ali, mas, de maneira geral, né, os reis dessa dinastia tiveram um bom relacionamento com o parlamento. Este bom relacionamento com o parlamento vai acabar quando os reis da dinastia Stuart assumirem o poder na Inglaterra. Só relembrando como os Stuart chegaram ao poder. No ano de 1603, a Elizabeth morreu sem deixar herdeiros. Então acabou a dinastia Tudor. Aí o seu primo, Jaime I, que já era rei da Escócia, assumiu o poder. Ele acabou com a tolerância religiosa que a Elizabeth instituiu, ele começou a perseguir pessoas que não eram da mesma religião dele, e por diversos momentos o Jaime I tentou aumentar impostos sem o consentimento do parlamento. E aí o parlamento teve que avisá-lo, né, por diversas vezes. Então, assim, olha, Jaime, aqui o rei não pode tomar decisões sem consultar o parlamento. E ele não quis nem saber disso. De modo geral, os reis da dinastia Stuart não tiveram um bom relacionamento com o parlamento. Aqui está o principal item que nós vamos retomar justamente na apostila 1 do 8º ano. O que esse relacionamento ruim dos Stuart com o parlamento causou para a Inglaterra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com seus colegas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E eu vou deixar aqui para vocês, como tela final, o vídeo sobre a linha do tempo, a divisão da história em períodos, caso alguém ainda não tenha visto. Então é isso, no próximo vídeo a gente faz a nossa revisão sobre mercantilismo. Eu espero vocês lá então. Tchau, até mais!